Então, enfim, muitos não conhecem e pode ser um assunto muito comum, mas isso é proposital, isso é a maneira como as pessoas entendiam a figura, como por exemplo Jesus quando falava por parábolas, utilizando de meios que as pessoas entendiam e conheciam, enfim. Então, eu gostaria de ler só um pequeno trecho da Bíblia de Estudo Arqueológica a respeito do pastoreio de ovelhas que era muito difundido no mundo antigo, desde os tempos remotos, praticado desde a Mesopotâmia, lembrando que Mesopotâmia, os dois rios, Tigre e Eufrates, as ovelhas proporcionavam carne, lã, leite e queijo. Porque a gente pensa, a gente não consegue ver muito o leite e o queijo também envolvido nisso. Eu acho que já viu lá em Portugal, por exemplo, tem umas raças específicas de ovelhas que dão um queijo muito bom, às vezes mostra isso, né? Enfim, e os pastores praticavam então o quê, né? Eles faziam uma troca sazonal de rebanhos, justamente pelos períodos de inverno, de verão, onde os pastos eram melhores. Por exemplo, nas montanhas no inverno não tem como levar as ovelhas, porque não vai ter aquele pasto adequado, enfim. Então, esse era o contexto. E o pastor ele ficava à noite com as ovelhas, reunindo-as numa simples área cercada ou até mesmo na caverna. Mas o que me chama muita atenção é que eles passavam longas horas sozinhos. Imagine você num campo, cuidando de ovelhas, e você, é lógico, você vai ter o trabalho de conduzi-las, mas você vai passar por longos tempos parado. Tanto que tanto os romanos quanto os gregos, eles tinham até uma visão mais, como diz aqui a Bíblia Arqueológica, eles tinham assim olhavam para isso como uma questão às vezes até meio poética, porque os pastores tinham tempo para produzir poesias, para refletir, como no caso de Davi. Davi compunha músicas até, compunha né? músicas, Escrevia. e a gente começa a entender esse contexto do pastoreio. E dentro da revelação de Deus, alguém que teme a Deus, que temia a Deus, como no caso de Davi, Deus revelando muita coisa enquanto ele pastoreava as ovelhas, e entendendo que assim como ele cuidava das ovelhas, Deus também cuida de nós, né? Mas a questão é, por que Jesus é o bom pastor? Então esse é o assunto desta noite. Olha aí, ó. O Jonathan está dizendo que nossos cortes já estão andando lá por Portugal, Diego. Olha aí, tem acesso, né? Tem acesso. E Portugal provavelmente entende muito bem isso, né? Porque é uma área muito rústica no seu interior, né? Antiga, né? Antiga. Eles devem manter toda muito da cultura. A região da Mesopotâmia, do mar Mediterrâneo, da cultura dos olivais, enfim, tudo isso aí está relacionado, ele entende muito melhor do que nossas cidades, acredito eu, né? Com certeza, né? Com certeza. Claro que tem a nossa questão do sul, enfim. O sul é um caso à parte, né? Nós somos a maior rebanho ovino do Brasil está no sul, né? Se você for pegar da metade do estado para a parte sul, é onde está a maior parte, até porque é mais pastagens, né? Sim. É bem natural que seja assim. Mas até aqui em nossa região, nós estamos aqui a alguns metros, né? Umas ovelhas, né? de um lugar aqui que dentro da cidade, né? Sim. O pessoal tem uma propriedade de terras dentro da cidade, aqui em Caxias, bem na área urbana aí, deve ter aí o que? Uns 2 ou 3 hectares aí, e ele tem muitas, inclusive nós já compramos alguma coisa, né? Sim. Já consumimos na Páscoa. É isso aí, e é de extrema qualidade até a criação do nosso vizinho aqui da igreja, né? Então, dentro da cidade, então eu penso, não tenho certeza que em nossa região, mesmo aqui sendo serra, e sendo um lugar mais íngreme, né? Mais montanhoso, ainda em alguns lugares onde consegue-se ter um pedaço de pasto, ainda você vê bastante ovelhas aqui em nossa região, inclusive dentro da cidade, né? É algo para nós bem tranquilo. E logo na saída de Caxias aqui, sentido litoral, nós temos todos os campos de cima da serra, né? Que estão dentro de Caxias também uma parte, né? Então ali você já vai encontrar
uma criação de ovelhas bem grande. Não, para nós aqui é bem tranquilo, né? As crianças conhecem ovelhas Sim. aqui muito bem, mas concordo contigo. Se você ir para uma cidade grande, para uma metrópole, ou dependendo de regiões mais industrializadas, dificilmente você vai ver, né? Tanto que, antes de entrar no assunto propriamente dito, né? Tanto que hoje existe várias chácaras, existe até um parque da ovelha ali em Bento Indo em Bento Gonçalves, Gonçalves, né? porque tem público, né? Porque as pessoas Casa da querem Ovelha é o nome, né? conhecer esse tipo de lida, né? Como é que é uma ovelha, como é que ela mama, como que é feito o pastoreio com border collie, Como como, tosqueia, como tosqueia, né? pastoreio com border collie é legal. Enfim, então eu gostaria de começar com um texto que ele precisa ser entendido, João 10, onde Jesus fala que existem falsos pastores, está muito relacionado com Ezequiel 34, que é o primeiro texto que eu gostaria de trazer nessa noite, e que é um texto muito forte, e geralmente ele é utilizado, e foi utilizado por muitos e muitas vezes na história da igreja, assim como também na própria composição bíblica das referências que fecham umas com as outras. E é uma profecia contra os pastores infiéis de Israel. Jesus fala que aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. E Ezequiel diz o seguinte, né? Veio a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores das ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer. E a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor. Ficaram para o pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Então, só nesse pequeno trecho aqui, Cunha, a gente já vê muita coisa. E Ezequiel está falando para os falsos líderes, aqueles que deveriam pastorear. E isso é muito aplicável em todos os tempos, inclusive nos dias de hoje, daqueles que não apacentam as ovelhas, que deixam as ovelhas livres, soltas, sem pastoreio, deixam por si mesmo as feras, e também, além disso, come da gordura, veste da lã, ou seja, exploram essas... Aproveitam-se, né? Aproveitam-se, a palavra melhor, né? Essas ovelhas. E esse texto está totalmente conectado com João 10, né? Uhum. Onde Jesus fala, né? Vamos lá para o texto. Eu sou o bom pastor. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta das ovelhas, este é o porteiro, abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e traz para fora. Mas o versículo que eu quero puxar aqui, mais adiante, né? João 10:10, um versículo bem conhecido, que o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Claro que esse versículo ele é utilizado espiritualmente falando a respeito de Satanás, mas Jesus fala daqueles que vieram antes de mim. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. E aí Jesus começa a falar, então, a respeito dele ser o bom pastor. Então, esse texto de João 10 está conectado com o texto de Ezequiel. Por quê? Porque esse mercenário é muito parecido com aquele que deixa as ovelhas às feras. Aqui fala a respeito do lobo. E trazendo isso de uma maneira bem prática, então, como que nós podemos aplicar tudo isso, né? É que existe sim falsos
pastores. Eu não estou falando aqui, porque a mesma palavra que a gente utiliza para pastor de ovelhas é a mesma para um líder cristão evangélico, protestante. Sim, sim. Mas aqui o que cabe como pastor, a gente pode falar em qualquer outro líder que não dá alimento para a ovelha, deixa a ovelha desprotegida, não cuida dela e ainda então faz mal à ovelha. Aqui só vamos dar uma ênfase aqui, Diego. Quem é o ladrão de João 10:10? Normalmente o versículo é atribuído a Satanás, né? Sim. O ladrão é Satanás. Mas como tu acabaste de falar agora, ele também se refere ao falso pastor, né? Aquele que não cuida da ovelha, né? E depois, tanto é que depois vai ter o termo mercenário, né? E é uma palavra bem forte, né? Bem forte, né? Então, é aquele que não vem para ajudar as ovelhas. E você que nos escuta, né, neste podcast, certamente eu creio que a palavra de Deus ela não volta vazia, e nós cremos que o único pastor é o próprio Cristo, o único que pode dar descanso para a sua alma, o único que pode de verdade não te abandonar, não te explorar, não tirar da lã, não comer da gordura, né? Então ele é o verdadeiro pastor. É interessante que até o nosso pastor aqui, o nosso pastor homem humano, né? O pastor Ricardo, eu já vi várias vezes ele falar que ele também é ovelha, né? E, embora em nossa igreja ele seja um pastor, né? Sim, que é claro. Ele seria como é que nós poderíamos colocar o pastor humano, Diego? Ele seria Ele é um pastor de uma congregação, Ele né? é um pastor de uma congregação e Jesus Cristo é o pastor de todas as ovelhas humanas que existem. Daqueles que respondem ao seu chamado, aqueles que ouvem a sua voz, né? Mas então, eu acho que o pastor de uma congregação seria o primeiro imediato, né? Seria o representante, né? Aquele que vai conduzir, então,